I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e, esse pessoal, eles ficam criando esses espantalhos, ficam criando esses gigantes que na verdade são moinhos de vento, para, obviamente, parecerem pessoas melhores, porque afinal de contas, né, eles sempre são melhores do que os outros. E, mais uma coisa assim ridícula que me faltam palavras para descrever o quanto essas pessoas são, como eu queria usar as palavras que eu normalmente usaria numa conversa informal aqui, porque infelizmente eu não posso. Desenvolvedor de Sifu tá sendo lançado agora, né? Foi cancelado por ser cheio de caras brancos. Então, Sifu, o tão aguardado beat'em up de Kung Fu roguelike, foi cancelado, mas não, o jogo vai continuar saindo, o jogo vai continuar à venda e tudo mais. É que, na verdade, o Slow Clap, o estúdio, foi cancelado porque, cheio de desenvolvedores brancos. E vejam só, as pessoas estão boicotando Sifu, um jogo de luta de Kung Fu, por ter sido desenvolvido por caras brancos. Slow Clap, os desenvolvedores franceses são chamados de apropriadores culturais. Por fazer um jogo sobre uma arte marcial antiga chinesa. E obviamente isso não é a primeira vez que isso acontece. Quem não sabe, né? Ghost of Tsushima tá aí pra provar. Então, Ki Hong Chan! Quem nasce em Singapura é o quê? Singapuriense? Deve ser singapuriense, né? Mas Ki Hong Chan, editor da The Gamer de Singapura, que se autodenomina não binário, né? Escreveu um artigo racista e anti-branco sobre Slow Clap, o pequeno desenvolvedor por trás de um dos jogos indie mais esperados de 2022, Sifu. Em poucas palavras, Ki Hong tem muitas reservas sobre o jogo de luta porque a equipe não é diversificada o suficiente. Enquanto o escritor aplaude Slow Clap por fazer mais do que o mínimo pela representação e diversidade das artes marciais chinesas, sem recorrer a clichês taxistas, ele admite estar muito desapontado ao saber que nenhum dos desenvolvedores é chinês ou oriental, como se as duas coisas fossem mutuamente exclusivas. Então, aí que a gente vê o naipe da pessoa. Como assim você não tem nenhum desenvolvedor chinês ou oriental? Como assim? Essa incongruência ainda diz muito sobre a indústria predominantemente branca, que é apaixonada por culturas não brancas, mas reluta em desafiar o taxismo estrutural endêmico na indústria. Escreve Ki Hong. Espero que a minha pronúncia do nome dele esteja errada, porque eu não tenho a menor ideia como é que pronuncia. Ki Hong continua explicando que, embora ainda ansiosos pelo lançamento do jogo, eles têm muito pouca fé em um desenvolvedor todo branco para representar adequadamente a cultura chinesa ou as artes marciais em seu jogo. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que ele só usa roupa tradicional. Eu tenho certeza que ele não usa tênis, por exemplo. Eu tenho certeza que ele não usa camisa polo, camiseta ou mesmo camisas. Também tenho certeza que ele só come comida oriental. Tenho certeza de todas essas coisas. Só que não, porque esse pessoal é todo hipócrita. Apropriação cultural é quando é dos outros. É sempre assim, percebeu? Tem outra, né? Não existe apropriação cultural. Esse é o termo mais estúpido, mais imbecil, mais ignorante que uma pessoa pode ter. Porque se for assim, o mundo ele seria estratificado, né? Certamente ele não estaria usando a internet hoje para escrever essas groselhas. Com certeza ele não ia estar usando a internet para escrever tanta groselha. Porque, na verdade, usar a internet é apropriação cultural. Tipo, foram os brancos lá, ocidentais, que inventaram. Complicado isso, hein? É aquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, esse artigo, ele é completamente taxista.
Infelizmente, o alcance do canal ele é diminuído por conta do seu conteúdo que não agrada às grandes corporações. E, consequentemente, a nossa visibilidade também é diminuída. Por isso, a receita dele é menor. Então eu peço para quem puder e quiser colaborar com o canal, acesse o site www.apoiocoletivo.com/geekvelho e se torne um membro. Dessa forma, especialmente se considerar que ele foi escrito por um Chinês singapuriano? Singapuriense? Bom, se um jornalista de jogos com a cor errada escrevesse um artigo semelhante sobre pessoas de outras culturas, orientais, africanos, enfim, indígenas, indianos, fazendo jogos sobre vikings, isso não seria taxista? Óbvio que seria! Esse pessoal é doido, mas não, só existe um tipo de taxismo. É esse identitarismo maldito que tomou conta. Obviamente, esse site tá divulgando isso, porque, de novo, é daquele site australiano, por conta da proximidade, né, da Austrália desses países, então acaba reverberando lá. Isso, de outra forma, dificilmente um artigo desse ser patético reverberaria no Ocidente de forma geral. Assim, ninguém se preocupou, por exemplo, com Ashraf Ismail, que era o designer principal do Assassin's Creed Valhalla. Alguém escreveu um artigo de Apropriação cultural? de taxismo estrutural? Ninguém se importou que a Ubisoft Montreal não contratou nenhum LARPer. Tipo LARPer Viking. Que nem a gente tem o Tupini Viking aqui no Brasil também. Devia ter contratado uns desenvolvedores Tupini Vikings aqui. Para dar a sua opinião sobre a visão mitológica nórdica da Ubisoft. O que importa é se o jogo é bom ou é ruim. Quem fez, ninguém tá nem aí. Tirando esse trouxa, ninguém tá nem aí. E foi a mesma coisa com... Esse é normal? Também escreveu sobre o Ghost of Tsushima. Detalhe, dá pra levar a sério uma coisa dessa? E assim, a Sucker Punch fez um jogo incrível. Inclusive, as únicas pessoas que chamaram o jogo de taxista foram americanos e pessoas como esse menino problemático. Esse rapazote, ou essa meninota, não sei, porque não dá pra ter uma noção por essa foto. Ninguém reclamou, só esse tipo que reclamou. Inclusive no Japão acharam o jogo duca, acharam bom pra caramba o jogo, adoraram. E aí vamos continuar a matéria. Um fã de K-pop tweetou... E é mesmo, esses K-popers que... Ouça, Povo branco. sabemos que vocês não têm uma cultura própria. Peraí. Não, pai. E sua história está repleta de taxismo e derramamento de sangue. Pare de se apropriar de outras culturas. Porcos taxistas. Vamos lá, só para o pessoal me entender. Existe um taxismo monstro, especialmente japonês em relação a coreanos e chineses, e o inverso também. Mesmo porque o Japão dominou esses dois países por um bom tempo, e não foi um domínio bacana como nunca é. Não existe um domínio pela força bacana, não tem como. Então, né? E outra coisa, chinês é taxista pra cacete, meu. O pessoal é taxista pra cacete. E obviamente, como eu disse, nenhum japonês achou isso em relação ao Ghost of Tsushima. Chinês a gente não tem muito como saber, porque ou a gente vai receber notícia de pseudo chinês americano, ou nenhuma, né? Porque, né, tudo lá é bloqueado, então a gente não tem como saber. E aí tem um tweet de um japonês, não existe Apropriação cultural. é apenas valorização. Esse termo da nova era apenas criou mais divisão em um mundo já altamente politicamente carregado e partidário. Sou japonês e me honra profundamente ver as pessoas participando e celebrando a minha cultura. E de novo, não Existe apropriação cultural. isso aí não existe. Cultura é de todos. A cultura ela é permeável. Culturas são influenciadas. Se você for na China hoje, o agridoce é feito com ketchup. É uma invenção chinesa o ketchup? Não, obviamente que não é. São tantas coisas, tantas influências. Uma coisa, criações, vestimenta. Ou você for no Oriente, você vai ver todo mundo, de forma geral, na maioria dos países. Mas você pega, por exemplo, a Indonésia. Os caras usam o sarong lá, com camisa social e gravata para ir trabalhar.
Então, para você ver como é a mistura de cultura. No Japão, você consegue imaginar um executivo não usando um terno? Os ternos foram inventados. Meu, e outra coisa, só uma pessoa muito estúpida pode falar que... Bom, como um comentário num dos vídeos falou que um TikToker anormal falou que o Império Romano nunca existiu, que isso é uma invenção. Então a gente consegue ter um nível intelectual dessas pessoas, já que os intelectuais, de forma geral, são pessoas extremamente estúpidas e ignorantes hoje. Então não é de se estrear esse tipo de declaração idiótica. E é por isso que essa nova geração é a primeira geração com QI menor que a anterior, pela primeira vez na história. Parabéns aos envolvidos pela criação do tal do taxismo estrutural, do tal do... Apropriação cultural. Aqui em São Paulo você vai encontrar esse tipo de Imbecil. Possivelmente em alguns pontos da Vila Madalena, ali na região do Baixo Augusta, você vai encontrar bastante desse tipo de gente idiótica, estúpida, ignorante, taxista pra caramba, extremamente raivosos e ignorantes. Então o que você achou do Sifu, a tentativa de cancelamento do Sifu, porque uns franceses branquelos resolveram fazer um jogo beat 'em up? Eu fico imaginando qual que é a desculpa da From Software e aqueles japoneses ficarem fazendo jogos com uma pegada medieval e com todo um folclore medieval europeu sendo usado. Coisa feia, hein? Vamos cancelar eles também. Então deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.